como é que será primeiro que tudo, será que existe intervenção dos espíritos no mundo corpóreo? E se existir, como é que será? Será que é como os influencers que nos tentam dar a volta de alguma maneira para receber likes ou sabe-se lá mais o quê na internet? Ou será que nos pregam umas rasteiras? Ou será que não é nada disto? Vamos ver se, quando acabarmos a palestra, se isto fica mais ou menos esclarecido. Mas antes de mais, como pode eventualmente existir aqui alguém que esteja pela primeira vez, convém sempre dar uma introdução para se perceber como é que se chegou a este tema. Então, em 1857, este senhor, o senhor Hipólito Rivail, enfim, começou a estudar com alguma, não foi em 1857, mas em 1857 foi publicado então o primeiro livro que é a base do Espiritismo. Então, aquilo que o Espiritismo estuda sempre existiu, não é? Mas pela primeira vez se começou a estudar com método de forma a conseguir extrair alguma informação passando pelo o método científico, vá. Então, o Espiritismo não é nenhuma religião, ao contrário do que algumas pessoas apregoam, ou pelo menos na minha opinião não é, mas é sim uma ciência, uma filosofia e uma moral, ou seja, é uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência estuda o fenómeno, como filosofia a explica e depois daí tira as consequências morais. E quem se interessa por ler um pouco, por saber mais sobre o Espiritismo, começa a perceber que o principal visado somos nós próprios, começa assim a roer um dentinho na consciência e dá-nos assim algum alento para ir mudando. Então, como eu tinha dito, a principal base, há mais, já lá vou seguir, mas o Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas e respostas que percorrem, grosso modo, tudo aquilo que nós sempre quisemos saber, de onde vimos, para onde vamos, o que andamos cá a fazer, enfim, e algumas coisas que vamos falar nesta palestra. Mas, para além do Livro dos Espíritos, existem mais. E eu até me lembrei, um bom complemento é, por exemplo, o curso de Espiritismo. Tanto faz ser este que vai começar aqui em setembro no centro, como em outras secções há cursos muito semelhantes, ou até mesmo online. Se puderem, quem tiver interesse, inscrevam-se porque é uma ótima forma de obter conhecimento. E, neste caso do curso de Espiritismo, percorre-se maioritariamente o Livro dos Espíritos, com uma metodologia muito boa, em que nós ficamos, ou seja, o objetivo não é que as pessoas passem a ser espíritas, mas ficam com conhecimento para perceber exatamente o que é e o que não é espiritismo. Mas para além do Livro dos Espíritos, a obra base é composta por 5 livros. O Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, o Livro dos Médios, a parte experimental, a científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E depois ainda temos as revistas espíritas. Mensalmente Allan Kardec publicou desde 1858 até 1869 a Revista Espírita, que entretanto foi transformada em 12 volumes. O que é o Espiritismo e a Viagem Espírita de 1862. Já vemos que só por Allan Kardec temos aqui leitura nunca mais acaba. E ainda bem. E também para me apoiar em algumas coisas que eu vou falar a seguir, convém passar aqui um conceito, que é, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, logo na primeira questão número 1, o que é Deus? Atenção que ele não perguntou quem é Deus, ele assumiu logo que Deus não era uma pessoa. Então, o que é Deus? E o que os Espíritos responderam, enfim, é muito, indicam que a nossa linguagem não é capaz de dar a definição correta do que é Deus, mas dão, ainda assim, uma definição que nos faz sentir muito pequeninos. No entanto, aqui para esta explicação, o que interessa é, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material, ok? Do princípio espiritual surge o espírito e do princípio material surge a matéria.
E depois há aqui um elemento que serve de ponte entre o espírito e a matéria, que é o perispírito. A gente já lá vai explicar o que é isto. Agora, o que importa é, deste lado, do lado do princípio material, tudo isto faz parte do fluido cósmico universal. Para trocar isto por miúdos, desculpem a comparação, mas é como se o fluido cósmico universal fosse o supermercado e nós precisávamos fazer um bolo, não é? Então nós vamos ao supermercado, à secção do princípio material, escolhemos os vários ingredientes e depois fazemos a matéria. Isto é que é um disparate a comparação que eu estou a fazer, mas é para nós termos ideia. Eu indiquei que depois já explicaria o que era o perispírito. E vou explicar de seguida. Quem quer que acredite que existe algo mais para além do corpo físico, normalmente acredita que existe uma alma, um espírito, energia, enfim, depois, dependendo da corrente, tem um nome diferente. O que os espíritos nos explicam é que há mais um elemento. Obviamente, isto aqui está em separado, nós... Por exemplo, estão a olhar para mim, só estão a ver o corpo, né? Mas isto não está em separado, é só graficamente para nós percebermos. Nós somos então compostos por um corpo físico, este amontoado de células, por um espírito, que é algo que é imaterial, que é o que nos faz pensar, enfim, e o perispírito, que para nós não é matéria, mas os espíritos indicam que sim, que é matéria, mas é matéria num estado que nós ainda não temos capacidade de entender, ou seja, dá a ideia que com a evolução da ciência havemos de lá chegar. Então, na altura, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo e cria o ovócito, nesse momento é a ligação deste perispírito à primeira célula do corpo. E depois, conforme vai havendo a divisão celular, como há muitos anos ouvia a Dona Amélia dizer, e achei um piadão, é como se fosse o baby grow, que havia antigamente, agora se calhar já ninguém usa isso, de mola a mola, a ligar célula a célula. Então, quando nós morremos, quando nós desencarnamos, o corpo vai para debaixo da terra, é cremado, o que não importa. O que sobra é o perispírito e o espírito. Isto é a parte visível, por isso é que quando um médium vidente viu alguém que já desencarnou, diz, olha, estou a ver ali o espírito do Joaquim Manel. Nós dizemos isto para facilitar, o que ele está a ver de facto é o perispírito. Pronto. Então, desde o mais pequeno átomo até o arcanjo, palavras que estas estão no livro dos Espíritos e era para nós entendermos, porque na época, enfim, o espiritismo era uma novidade, nada dá pulos à natureza. Então, nós somos criados simples e ignorantes e um princípio espiritual que ao longo de milhões e milhões e milhões de anos vai depurando. Eu não estou a falar de pessoas ainda, estamos a falar de organismos ainda não individuais. E ao longo de milhões e milhões de anos, e não estamos só a falar do planeta Terra, temos que ver o universo tem muitos planetas, vai-se individualizando até que chega a uma altura que não se sabem qual é a fronteira, que passa a ser individualizado. Pronto, se calhar alguns animais mamíferos já serão, tipo o cão, o gato, a vaca, enfim. E depois... mais uns milhões de anos até que chegamos à fase hominal, que é onde nós encontramos agora. E ainda não estamos assim, se calhar se calhar ainda estamos longe de meio. Pronto, lá devemos chegar. E nesta evolução de vida após vida, nós, enfim, vamos depurando os nossos... vamos nos evoluindo. E uma coisa muito curiosa que está no livro dos Espíritos é que se tentou colocar os espíritos numa escala, a escala espírita. Quero chamar a atenção que isto não é taxativo. Eu vou ler linha a linha porque estou a ver já que as linhas ficaram pequeninas. Isto não é... nós não estamos dentro de uma destas gavetas. Possivelmente a maioria de nós tem mais do que uma característica, está bem? Mas, grosso modo, temos então 10 classes. A 10ª classe é os espíritos impuros, que só têm tendência para o mal, inferioridade moral. Pronto. Isto aqui é a 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Na 9ª classe, os espíritos superficiais,
que são ignorantes, maldosos, inconsequentes. Pronto. Na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Julgam saber mais do que o que realmente sabem, ou por vezes tentam enganar, enfim. 7ª classe, espíritos neutros, nem fazem o bem, nem fazem o mal. Reparem nisto, espíritos neutros não fazem bem, nem fazem mal, e estão incluídos a 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, porque não fazer o bem, já de si, é um mal. E depois, a 6ª classe, os espíritos perturbadores. Eles chamam a atenção que estes espíritos são de qualquer das classes abaixo. Okay? E são então os espíritos muito utilizados para fenómenos de efeitos físicos. Por exemplo, um rapo, um som. Isto agora foi o que fiz, né? Mas vamos imaginar que tinha acontecido aqui o som. Muitas vezes são estes espíritos, mas supervisionados, sem eles saberem até, porque aquilo serve, por exemplo, para chamar a atenção de alguma coisa, por espíritos da ordem acima. Então, 2ª ordem, espíritos bons. Aqui na 5ª classe, espíritos bondosos, gostam de prestar serviço e proteger. Na 4ª classe, espíritos sábios, distinguem-se pelos vastos conhecimentos, nomeadamente, principalmente científicos. 3ª classe, espíritos sensatos, qualidades morais de ordem elevada. 2ª classe, espíritos superiores, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Enfim, falta-nos muito para lá chegar. E então, 1ª ordem, espíritos puros já não estão sujeitos à reencarnação. Quer dizer que enquanto estivermos algures aqui, vamos sempre reencarnar vida após vida, neste planeta ou noutro, que entretanto nós nos mudemos para lá. E eu estou a falar disto, já vão perceber porquê. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos existe mesmo um capítulo, portanto o capítulo tem este título, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Existe nesse capítulo uma série de perguntas e respostas dentro deste âmbito. Eu não vos vou estar a amassar com essas perguntas todas, vou tentar falar por palavras minhas, mas há 3 questões que eu decidi que não ia colocar de parte. Então, a primeira é a pergunta 456, eu estou a ficar bem pitosga. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a responder aos espíritos, podem ver porque estás permanentemente rodeado por eles. Contudo, cada um só vê o que merece atenção, porque não dão importância às coisas que lhes são indiferentes. Eu quando li esta pergunta lembrei-me logo, há muitos anos, quando eu tive conhecimento pela primeira vez da doutrina espírita, eu tinha medo de vir a uma associação espírita porque pensava que os espíritos estavam todos aqui. Só depois, mais tarde, quando eu me apercebi que afinal os espíritos estavam em todo lado, fiquei, olha, afinal andei a perder tempo. Mas então, quer dizer que eles podem ver tudo, só que muitas vezes não lhes interessa, não é? Ou se calhar interessa-lhes consoante o tipo de espírito que estamos a falar e do tema que seria para ver ou não. Na pergunta 457, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E a resposta é, muitas vezes conhecem mesmo aquilo que desejarias esconder de vós mesmos. Não lhe podem ocultar atos nem pensamentos. Uma pessoa fica logo em sentido, odiaste. E por fim, a 459, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta deles foi, a sua influência é maior do que se supõe. Frequentemente são eles que vos dirigem. Eu agora aqui queria chamar a atenção porque a resposta, conforme está, ou seja, devo perceber que eles nos influenciam mais do que aquilo que nós imaginamos, mas frequentemente são eles que vos dirigem, parece quase, como é que se chama aqueles bonecos, fantoches, né? Marionetes, exatamente. Será que é assim ou quereriam dizer outra coisa? Já lá vamos. Então, ficámos a saber que os espíritos veem tudo, aquilo que lhes interessa. Ficámos a saber também que, por vezes, eles nos influenciam, mas eles conseguem influenciar-nos, agora vou começar a entrar aqui mais no tema, conseguem influenciar-nos não totalmente, ou seja, muitas vezes, ou para não dizer todas, também parte um pouco de nós.
Todos nós temos momentos de tristeza, é normal, é saudável. Agora, se eu me entregar à tristeza, não é? A minha faixa vibratória está a ficar diferente e começa a ficar na mesma faixa vibratória de espíritos que me queiram, por exemplo, influenciar. Eu agora estou a falar, influenciar para coisas menos boas. Agora, nós temos sempre responsabilidade sobre as escolhas que fazemos. Às vezes os espíritos têm as costas largas. Quando nós fazemos uma coisa boa, aí são maiores, não é? Mas depois, quando fazemos alguma coisa de errado, eu estava obsidiado e os espíritos é que me influenciaram. Não é bem assim. Bem, não sei, é discutível talvez na subjugação, mas isso é muito raro. Ou seja, nós temos sempre responsabilidade e nós é que decidimos, nós temos sempre a palavra final. Obviamente, os espíritos podem eventualmente, e agora isto é um exemplo, lá está, outra vez, fútil, mas os espíritos até nos podem influenciar a dizer, olha, hoje no teu caminho para o trabalho, em vez de ir por ali, vai antes por aqui, pronto, porque sabem que está lá uma carteira, vamos imaginar. Agora, nós, ao achar a carteira, a responsabilidade é nossa, podemos ver se está identificado e devolver ao dono, não é? Ou então pode vir assim alguém bichanar ao nosso ouvido assim, fica com o dinheiro, ninguém está a ver, não é? Ou não, então nós próprios a pensar isso. E isso, quer uma, quer outra, a responsabilidade é nossa. Mas também existem exemplos contrários. Por exemplo, uma história que ficou muito conhecida foi, penso que em 1860, o senhor Hipólito Rivail, que era o Allan Kardec, estava a passar por uma fase menos boa, que havia muita gente que lhe estava, parecia que o trabalho que ele estava a fazer no espiritismo, que lhe estava a roubar muito tempo e que se calhar as pessoas não estavam a entender e depois havia muitas críticas e tudo mais, será que isto vale mesmo a pena? E pronto. E há um dia de manhã que no correio, na altura não havia mail, não é? O correio era todo físico. Entregam-lhe então uma encomenda para ele, um embrulho muito bem embrulhado. Ele abre aquilo e então lá dentro estava outro embrulho e uma carta. E nessa carta estava um senhor que lhe tinha escrito a agradecer e contou a história que, esse senhor contou a história que andava com pensamentos menos bons e, enfim, a vida não lhe estava a correr de feição e ele decidiu pôr termo à vida no rio Sena, que é um rio em Paris. E então dirigiu-se lá a uma parte penso que até foi à noite, a uma parte que ele sabia que se jogasse ao rio, que já não havia safa, mas antes de o fazer, ele reparou numa coisita que estava ali e ele foi ver o que era um livro. Era um livro e começou a ler o livro e interessou-se. E então o livro era o livro dos espíritos. E era curioso porque na primeira folha estava então uma dedicatória de alguém a indicar que aquele livro lhe tinha salvo a vida, porque lhe faça bom proveito, e depois já havia outra pessoa que tinha escrito o mesmo, e ele enviou aquilo para o Allan Kardec como motivação. E ele de facto ficou todo contente, afinal foi algo motivador. Ou seja, os espíritos podem nos influenciar, lembram-se daquela imagem do anjinho e do diabo, não é? Mas nós que fazemos a escolha e somos responsáveis. E já agora lembrei-me, a diferença entre, por exemplo, uma ajuda do nosso guia protetor, aquilo que na Igreja Católica chamam um anjo da guarda, e um espírito que não nos queira muito bem, a diferença é o nosso guia quer que nós tenhamos mérito, não é? Então até nos pode influenciar um pensamento que nós até pensamos que é nosso. E diz assim, olha, vai antes para a direita, por exemplo. E depois deixa estar. Porquê? Porque será que vou para a direita, para a esquerda e tal? Depois nós decidimos. Se for um espírito obsessor, por exemplo, não é assim. É pensamento repetido, vai para ali, faz assim, faz assim, faz assim. E a pessoa, disparate, ia tentar mandar o pensamento embora, pumba, pumba, pumba. Esse é um bom alerta para perceber isso. Então, alguns âmbitos em que os espíritos nos influenciam.
Talvez o mais flagrante seja os vícios. Não pus aqui alguns vícios, como por exemplo o vício do jogo, mas temos aqui álcool, tabaco, drogas, sexo, porque sexo também pode ser um vício, há quem seja viciado em sexo, não estamos a falar de duas pessoas que se amam, estamos a falar de uma coisa diferente. E queria esclarecer, antes de mais, que uma pessoa que tem uma adição, seja ela qual for, ou seja, que é viciado numa substância, antes de mais, é um doente, está bem? E não estou aqui a dizer que a pessoa é doente por influência dos espíritos, não. A pessoa entrou naquele vício de alguma forma, mas depois fica à mercê, mais à mercê, de espíritos menos bons. E atenção que eu contra mim falo, está bem? Eu lembro-me que a primeira vez que eu deixei de fumar, e atentem bem nesta frase, a primeira vez, eu tive 4 anos sem fumar. Eu, por acaso, agora vou fazer aqui um parênteses, porque eu lembrei-me, o Mark Twain, aquele escritor norte-americano, ele tinha um sentido de humor fantástico e ele tinha uma tirada muito gira que era: deixar de fumar é facílimo, eu próprio já o consegui milhares de vezes. E então, a primeira vez que eu deixei de fumar, eu tive 4 anos sem fumar, e eu lembro-me disto, por acaso, eu vou contar esta história porque eu lembro-me disto muito bem. Ou seja, ao fim de 4 anos, eu não me lembrava de tabaco, não tinha vontade, zero, né? E uma vez, num casamento, há às vezes aqueles costumes parvos que te oferecem não sei o que às meninas, né? E oferecem um charuto aos senhores. E eu nunca gostei de charuto. Nem de charuto, nem de cachimbo, nada disso. Ou seja, terem-me dado aquilo ou não terem dado nada foi igual. Pronto. Mas agora lembrei-me de outra história. Vou fazer aqui outro parênteses, que é só para vocês verem o espírito baixo que eu sou. Eu nunca gostei de cachimbo, mas existe uma marca ou duas de cachimbo que não sei porquê, aquilo tem um cheiro muito bom. E então eu lembro-me que há uns anos atrás eu estava a trabalhar numa empresa em Lisboa, que o edifício era todo da mesma empresa. E havia um colega meu, eu não sei como é que aquilo é, mas ele fumava aqueles cigarros eletrónicos que tem que comprar um líquido, que acho que tem a nicotina e não sei o quê, depois aquilo deita uma fumarada de todo tamanho. Mas pelos vistos, uma coisa que eu não sabia é que eles também podem escolher o sabor. E depois, consoante o sabor, também há o cheiro. Ele tinha escolhido um que era muito semelhante a um cachimbo que havia de uma marca qualquer. Epá, quando chegava a altura de ir no 8º piso, não havia escritórios nenhuns, era só restaurante e cafetaria e não sei o quê, e depois tinha espaço de esplanada. Eu estava sempre, quando ia tomar café à meia da manhã, estava sempre a ver se o via, para ir-me lá sentar ao pé dele, parecia quase este espírito aqui a inalar. Assim, pá, isto cheira tão bem, enfim. Mas estava eu a dizer, para não perder. E então, terem-me dado charuto ou não, foi igual. E houve alguém lá na mesa que disse assim: olha lá, não fumas isso? E pá, eu não ligo nenhuma a isto, eu fumava era cigarros normais, não sei o quê. Mas se quiseres eu tenho aqui um. O que é que me foram dizer? Porque ele disse aquilo, mas... E eu lembro perfeitamente disto, na altura assim, mas fumar por quê? E parece que, e atenção, não me estou a desculpar, né? Mas eu lembro perfeitamente daquelas, é só um, não é? Depois, só um, aqui ainda por cima, depois de um almoço e tal, sabe sempre bem, com o cafezinho e não sei o quê, e eu fui na cantiga, o só um, explotou ali uma coisa qualquer que eu vi-me aflito para deixar outra vez. E quando eu estou a dizer vi-me aflito, foram anos. Ok? Nunca mais parei. Ou seja, é como um alcoólico. Não se preocupem que eu vou passar uma fase diferente. Então, quererá dizer que... Vou explicar de outra maneira. Imaginem que há uma pessoa que fuma, estou a dizer fumar ou beber, ou seja o vício que for, vamos falar do cigarro, e desencarna sem ter deixado de fumar. A pessoa continua a mesma, não é? Continua cheia de vontade de fumar, mas depois nem sequer consegue pegar num maço de tabaco, nem no cigarro, nem nada. Então, o que é que poderá acontecer? Pode, não é? Quer dizer que aconteça sempre. Vem uma pessoa que fuma, e faz, isto é só figurativo, claro, e faz, espera lá, agora aqui eu vou conseguir fumar através de ti. Ficamos assim à mercê. Quem diz tabaco, diz bebidas alcoólicas, o que seja. E depois acontece aquilo muito giro, não sei se vocês já repararam, vamos imaginar, uma pessoa que fume um maço de tabaco por dia, portanto isso são 20 cigarros, a pessoa está acordada, sei lá, 16 horas,
não era suposto fumar 2 ou 3 cigarros de seguida, não é? Mas às vezes as pessoas parecem que estão entretidas a conversar e estão a acabar de apagar um e já estão a sentir outro, assim, mas olha lá, estás a fazer isso porquê? Acabaste, não sei porquê, apetece-me. Pois, não sabe porquê, mas se calhar sabe-se, não é? Pronto. Então é preciso ter cuidado, isto é uma boa forma também, é uma influência que os espíritos têm sobre nós. Mas há mais. Coisas sérias. Também, lá está, mais uma vez, também é uma doença. Eu, por acaso, por exemplo, neste momento tenho uma pessoa de família em que o filho dela tem 16 anos e está a passar por bulimia e anorexia. É muito sério, ainda por cima com 16 anos, não é? Normalmente começa sempre nessas idades. Obviamente é uma pessoa que tem que ser acompanhada e espero que fique boa pela vida fora, mas isto anda a acontecer com bastante frequência. Não estou a dizer que é os espíritos que o fazem, né? Mas depois temos que ver o inverso. Ficam na mesma também à mercê, como os viciados em tabaco, em álcool e tudo mais. Porque até aquele facto de estarem super magros, mas depois ao espelho verem uma coisa completamente diferente que mais ninguém vê, é de chamar a atenção. Então lá está, aquela história do nosso guia ou de um espírito que nos queira mal, nós temos que ter tino e fazer a escolha correta. Até porque vamos ver uma coisa, se por acaso nós estivermos aí à beira de uma estrada ou à beira de uma linha de comboio ou assim e vimos alguém do outro lado e diz assim, olha, passa agora, mas vem lá o autocarro ou vem lá o comboio ou assim, nós dizemos, esta pessoa não está boa da cabeça, não é? Mas, no entanto, muitas vezes abrimos a porta para este tipo de pensamentos e nós, às vezes, até pensamos que são nossos, mas nós temos que ter atenção a isso. Se o pensamento que nos vem à cabeça é contrário aos nossos valores, nós, alto. É sempre mudar e depois requer treino. Mudar o pensamento menos bom, quando ele vem, nós ganhamos consciência, pumba, mudar por um bom. E quando vem outra vez, 10 segundos depois, outra vez. Ao fim de uns meses, se calhar já é ao fim de 1 minuto ou 2. E vamos conseguindo. Então, já vimos que se os espíritos conseguem ver tudo, mas muitas vezes só se direcionam para aquilo que lhes interessa, que querem ver, quererá dizer, por exemplo, imaginem, estas meninas aqui estão a dizer mal desta. Quem é que acham que está lá a servir de companhia, não é? As pessoas que têm os mesmos gostos. Assim, segredos que ninguém pode saber, ou enfim. Então, por exemplo, acho que este senhor pertence à religião budista. Está aqui em meditação e tudo mais. Quem é que acham que serão os espíritos que orbitam à volta deste senhor? Com certeza que hão de ser espíritos que se interessam por budismo, que acham bonito o que o senhor está a fazer. Agora, temos é pegar neste exemplo e lembrarmos de quem é que acham que orbita à volta de um criminoso, né? Mas estamos sempre a tempo de mudar, ok? Pronto. E depois, quem não nos quer bem, ou mesmo, até podem não ter nada contra nós, mas como não estão bem e querem que mais pessoas não estejam bem, estão sempre a tentar arranjar, entre aspas, uma vítima para desviar do caminho correto. Mas normalmente, ou pelo menos muitas vezes vamos imaginar que eu, noutra vida, fui muito mal para alguém. Não fui, que se tivesse sido, não estou a brincar, fui. Mas imaginem que quando desencarnamos, a outra pessoa, seja lá aquilo que eu terei feito, nunca me perdoou, nunca. Pronto, eu fiz uma coisa mesmo horrível e a pessoa não me perdoou. O que é que acontece? Por algum motivo, eu reencarnei e a outra pessoa não. Ela tem uma vantagem, não é? Porque eu agora estou no corpo de carne, não faço ideia, não tenho recordação nenhuma de vidas passadas. Essa pessoa, para além de saber quem eu fui, sabe que eu não o vejo ou não a vejo, e lembra-se, ainda não me perdoou. Então, assim, espera lá que eu agora vou-te fazer a vida negra e tal. E muitas vezes tentam-nos desviar do caminho correto. Vou dar alguns exemplos, mas isto não é para se assustarem, está bem? Por exemplo, algumas vezes nas palestras espíritas as pessoas adormecem. E podem adormecer por 3 motivos diferentes.
Porque estão muito cansadas, de facto, tiveram uma semana ou um dia muito violento, estão cansadas, é normal. 2, o palestrante é como hoje, estavas a dar uma seca de todo tamanho e é assim, este tema é mesmo aborrecido, eu não sinto nenhuma afinidade com isto. Ou então, algum amigo não tem interesse que nós estudemos, que nós tenhamos acesso à informação que nos ajuda, não é? E então, como que, uma hipnose, então no início da palestra a pessoa, pum, apaga. E depois a palestra acaba assim, fica acordada toda contente. Mas atenção, nós não podemos pôr as culpas sempre nos espíritos ou em coisas externas. Eu até me recordo, isto já foi há algum tempo e não foi neste centro, por isso estou à vontade para contar. Houve uma vez que me convidaram para ir palestrar a outro centro, eu fui e dei a palestra. E depois, um dia ou dois depois, na altura eu ainda tinha Facebook, que eu já me deixei disso tudo, não tenho nada disso, e houve uma pessoa que me tinha visto nessa palestra, que me meteu conversa comigo, lá por mensagem, a dizer e tal, que tinha gostado da palestra e se eu na palestra estava bem disposto. Aquilo não me fez sentido nenhum, é que ainda por cima não conhecia a pessoa, pronto. E eu respondi, mas bem disposto como? Porque, assim, um palestrante é uma pessoa como outra qualquer, não é? Podia estar num dia mal disposto, mas não estava. Mas porquê é que pergunta isso? Então a pessoa em questão começou-me a contar que quando chegou ao centro, entrou no centro e tal, e sentou-se e ficou muito tonto. E depois saiu, foi lá fora, e conforme saiu à rua, ficou bom. Pronto. E depois voltou outra vez a entrar e ficou muito tonto e tal. Então o que é que a pessoa assumiu? Não, eu estou a captar que alguém aqui está mal espiritualmente e eu é que sei. e estou a captar isto da pessoa, vou ver se é o palestrante, por exemplo. Ora bem, vamos fazer aqui um pause, vamos pensar. A pessoa pode ter tido uma quebra de tensão, pode ter tido um problema de saúde qualquer, não é? Ok, vamos considerar, até podia eventualmente estar a captar algo, mas isso aí se calhar é residual. Mas também podia ter acontecido outra coisa. Imaginem que a pessoa estava, por algum motivo, não estou a dizer que a pessoa se fosse má pessoa, mas estava mal acompanhado, não é? E à entrada dos centros espíritas, existem uns guardas espirituais, e imagina, nós vemos mal acompanhados e dizemos, olha, para a nossa companhia espiritual, você não entra, não é? E nós já estávamos tão habituados a estar acoplados que quando há aqueles, até parece-me sentir tonto, não é? E depois falar para fora ficou boa. Isto é só uma hipótese, atenção, não é? Mas temos que pensar nestas coisas e não, mas atenção, não pôr sempre a culpa nos espíritos. Pode ter sido uma quebra de atenção, pode ter sido N coisas. E não começar a criar aqueles mitos que, não, eu tenho mediunidade, ou consigo, e depois capto toda a gente. Deve-se ter calma com isso. Numa associação espírita, por exemplo, aqui está, voltando aqui ao tema da palestra, um sítio, não é só a nossa associação, obviamente, mas um sítio, um local onde nos influenciam bastante. Normalmente, uma sala como esta, não é só isto que nós estamos a ver. Existe toda uma outra realidade no mundo espiritual, em que com certeza estarão aqui muitas pessoas a assistir à palestra. Mas depois, no meio da sala, existem entidades que vão dando passo a quem necessita. Quantas vezes é que não acontece alguém que pensou assim, olha, eu vou ao centro, vou assistir à palestra e depois no fim até vou ao passo que não me ando a sentir bem. E quando a palestra acabou, até já nem foi preciso, porque não, pronto, já não era necessário, já se estava a sentir melhor, não é? Quantas vezes é que não acontece o palestrante ter a palestra mais ou menos alinhavada e depois a meio da palestra vem uma ideia qualquer que não estava prevista, olha, fala de baixo. Ou seja, nós estamos sempre a ter ajuda, isto também é uma influência. E depois, por exemplo, no passe, quem dá o passe não é o passista, não é? A equipa espiritual é que sabe o que é que cada pessoa que vai ao passe necessita e passa-lhe então as energias espirituais que necessita. E enfim, pronto, aquilo que se calhar está no imaginário de muita gente também é a influência que acontece, por exemplo, numa reunião mediúnica.
a ver, um exemplo para entendermos. Vamos imaginar uma pessoa que desencarnou, está do lado da vida, está demasiado apegada à matéria, ou seja, não vê nada do mundo espiritual, continua a ver aquilo que nós vemos. Pronto. E isto é um exemplo, pode acontecer milhares de outras coisas. E as entidades espirituais encaminham aquela pessoa, por exemplo, para uma reunião mediúnica para falar com a equipa que está no corpo de carne, porque assim conseguem trocar impressões e mudar o campo mental para então adentrar no mundo espiritual. Como essa, há imensos outros exemplos. Mas nós temos exemplos diariamente de o nosso guia protetor ou de espíritos que gostam de nós. Que nos vamos falar do nosso guia protetor, que nos vão dando intuições de uma forma muito velada, em que parece mesmo o nosso pensamento, ok? Agora, um espírito protetor, uma coisa que não consegue fazer é fazer-nos lembrar de coisas que nós não sabemos. Por exemplo, se eu, quando cresci, e aconteceu, tive várias pessoas, os meus pais e outras pessoas que contribuíram para a minha educação, não é? E foram-me passando valores morais ou moralmente corretos. Ora, se eu tiver recebido esse tipo de ensinamentos de base moral corretos, mais tarde, perante uma situação qualquer que eu necessito, o meu guia protetor até me pode ativar essa memória. Agora, eu se não tiver esse conhecimento, ele não me consegue ativar memória nenhuma, porque eu não tenho memória de uma coisa que eu não sei, não é? Então, entre outras coisas, já vamos falar a seguir, uma coisa que também é muito boa é a educação espírita juvenil. E isto é curioso, porque eu lembro que já houve anos, há uns anos atrás, que até chegaram a estar bastantes jovens aqui, mas parece que tem vindo a decair. Pode ser que não seja para continuar, parece que as pessoas, não é com outra palavra, mas parece que têm vergonha de trazer os miúdos, mas não há, nós aqui, nem em qualquer centro idóneo, não transformamos as crianças em espíritas, o objetivo não é esse, não estamos ali consecutivamente a falar de espiritismo. É um trabalho de passar uma base moral correta. As crianças e os jovens, quando crescerem, vão ter tempo de escolher se querem ser ateus, agnósticos, católicos, protestantes, ou se o espiritismo lhe faz sentido. Entendem? Agora, a base moral é igual para qualquer destas ideias. Isso é interessante. Então, pronto, mas já vimos, nós recebemos intuições do nosso guia. E como é que nós nos conseguimos defender de influências menos boas? Será que conseguimos? Há quem defenda que sim. Com ferraduras, ou queimar cascas de cebola misturado com não sei o quê, e depois o alho na carteira. Eu tinha uma colega que andava sempre com o alho na carteira, depois aquilo era um pivete no escritório de Camando. ou estas coisas contra o mau olhado em sei quê. Eu tenho uma novidade para vos dar, é que isto não resulta, ponto número 1, e ponto número 2, os espíritos até se riem disso e gozam. É assim, vamos ver, os espíritos superiores não se riem, têm pena, mas estou a falar dos espíritos zombeteiros, né? Aqueles que andam a provocar alguma coisa, até se riem, e mesmo que o cheiro de alguma coisa lhes faça confusão, eles vão e depois voltam, não é? Ou seja, o que é que temos que mudar? A forma de pensar. Amuletos e coisas no bolso, isso aqui não resulta nada. Então o que é que podemos fazer? Olha, Evangelho do Lar. Quem não sabe o que é o Evangelho do Lar, ali à saída tem uns panfletos em que está lá explicadinho. Mas eu vou dar aqui um breve resumo. Pelo menos, uma vez por semana, tem que ser sempre no mesmo dia e à mesma hora. E porquê é que tem que ser sempre no mesmo dia e à mesma hora? Porque, ao contrário do que alguns de nós pensavam antes de conhecer o espiritismo, o lado de lá da vida não é a eterna espasmaceira e estar ali numa nuvem a olhar para o ar. Não. Existe muita coisa para fazer. E eles também têm que cumprir horários. Então, se nós definirmos uma hora
fixa e aquele dia da semana, àquela hora, e fazer o Evangelho do Lar, à medida que o tempo vai passando, aquele dia e aquela hora, começa a aparecer o nosso guia, alguns espíritos, nossos amigos que nós nem nos lembramos, se calhar, de vidas passadas, possivelmente, se calhar, até algum convidado que as trazem e que nós nem sabemos, porque sabem que lhes vai fazer falta a página que vamos abrir naquele dia, e depois tão simples como isto, por exemplo, abrir a página do Evangelho segundo o Espiritismo, ler em voz alta não é pensar aos gritos, como eu estou a falar, porque pode haver espíritos que não estejam em condições de ler o pensamento, por exemplo, e comentar. Mas eu não tenho ninguém para fazer o Evangelho lá comigo. Não importa. Olha, eu sou casado com uma agnóstica e o miúdo vai pelo mesmo caminho. Portanto, lá em casa, quando chega o dia e a hora de fazer o Evangelho no Lar, estou sozinho e estou a falar sozinho. Pois, sou maluco. mas já começaram já lhes começou a entrar no sistema, então quando chega aquele dia, àquela hora, o miúdo às vezes está sempre todo elétrico, né? E agora o Francisco vai fazer aquela coisa lá dos espíritos, que eu não quero saber daquilo por nada, mas pronto. E isto é mais importante do que aquilo que nós julgamos, e queria... atenção, isto não é magia, nem nada disso, mas o facto de estarmos acompanhados por espíritos bons afasta automaticamente os menos bons, porque é como um ímã virado ao contrário, repele-os. Mas também temos de trabalhar o nosso pensamento, e isto muitas vezes é difícil, e é difícil porque a vida é difícil, todos nós temos problemas, enfim. Mas vamos tentar, por exemplo, agora na segunda-feira, aqueles que não tiverem em teletrabalho e que tiverem que apanhar transportes públicos, vai toda a gente assim em volta, né? E nós temos de tentar transmitir, até parece que é contagioso isto. É preciso treino. E depois, em vez de estarmos com aquela história do copo meio vazio, temos que ver o copo meio cheio. Já repararam, por exemplo, quando vamos ao médico, quando temos, enfim, toda a gente precisa de ir ao médico às vezes, e calha estarmos numa sala de espera, e por acaso é uma coisa que me faz confusão, que é depois toda a gente começa a falar aquilo que levou lá, ou a levou lá, e depois parece que estão em competição a ver quem é que tem a doença maior. Não, é exatamente o oposto, nós temos que, eu estou aqui, pronto, olha, mas eu vou ficar bem. Então, temos que ver sempre pelo lado positivo das coisas, até mesmo a solidão ensina-nos algo, é bom ter isto em mente. E depois é ler livros espíritas, ler livros espiritualistas, obter mais conhecimentos. Como eu disse há pouco, por exemplo, fazer o curso espírita, o curso de espiritismo ou outros cursos online. Ler, olha, por exemplo, aqui o António Raminhos até me surpreendeu. Eu não faço ideia se ele é espírita ou não sei se estão a conhecer aquele comediante. E a FNAC pediu a uma série de individualidades para falarem de um livro qualquer, e ele veio falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e diz ali coisas muito boas, vão à procura na internet. Ou então mesmo inúmeras informações de Espiritismo disponíveis online. Aqui convém ter cuidado de acederem a um site que seja credível, porque depois, sei lá, tipo o site da ADEP ou da Federação e outros, porque depois também existe muita informação que de Espiritismo só tem o nome, mais nada. E treinar-nos a nós próprios é calar aquela má língua que nós íamos para... Pronto, ao princípio ainda sai, né? Mas depois temos que começar... olha o que eu fui fazer. Começarmos a treinar a nós próprios para não fazer isso, ajudar quem nos rodeia. E ajudar não é preciso ajudar com muita coisa, basta coisas simples, estilo que a gente vemos nos desenhos animados quando éramos miúdos, de ajudar a pessoa mais idosa a atravessar a rua. E muitas vezes é só mesmo ouvir. Agora, é preciso ter aqui um cuidado, que é, às vezes, nós temos que ser bons, é verdade, mas às vezes há pessoas que andam à procura de uma tábua para se agarrarem, sabem? Isso pode ser contraproducente. Ou seja, temos que ajudar, sim senhor, mas há limites, Não deixem de viver a vossa vida para depois aquela pessoa estar sempre a precisar de atenção, por exemplo. Isto é um exemplo ao calhas. Porque fora da caridade não há salvação. Eu qualquer dia tenho que mandar fazer um avental destes, quando estou lá em casa a fazer os alidos da casa ou a lavar a louça assim, para a minha mulher ficar a pensar, isto é uma caridade. Então, fora da caridade não há salvação, não esquecer isso. E já há muito tempo,
Já Jesus nos dizia, orai e vigiai. Nós agora estamos, mesmo com esta palestra mais light, estamos a perceber o que é que ele queria dizer, não é? Que é, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, nós temos que vigiar as nossas vontades, não abrir porta àquilo que não interessa, e orar, que é para termos aquela comunicação com os espíritos superiores. Mas orar de coração, não é aquele orar de estar a rezar por fora, a peixanar ou assim, isso não, ou alto, isso não é nada, é cá dentro. Nem as palavras interessam, é mesmo o sentimento. E mais recentemente, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Busquem conhecimento, é muito bom, e depois parece que quanto mais livros nós lemos do Espírito, ou relemos, porque muitas vezes parece que quando relemos então o livro dos Espíritos, parece que cada vez que se lê, vai sempre ver coisas que a gente nunca tinha visto antes, vamos sempre aprendendo mais coisas. E pronto, a bibliografia foi maioritariamente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo.